boa noite David Inês, boa noite Bernardo Ferrão, e um líder de um partido que assumiu uma derrota esta noite, Luís Montenegro, líder de um governo também. Eu pedia-vos a vossa análise à posição assumida, principalmente, e o que isto implica em matéria de gestão do espaço político do centro-direita, ao não assumir uma posição política. E se isto para vocês representa uma porta escancarada para que André Ventura possa assumir a liderança do centro-direita? Bernardo. Não é fácil. Luís Montenegro fica aqui numa posição difícil. Vai depender ainda muito de quão volumosa será a vitória de André Ventura, o resultado de André Ventura na segunda volta, melhor dito, desde logo se ganha ou se não ganha, e que resultado terá. Agora, eu acho que Luís Montenegro pode optar, ou tem aqui uma saída que a mim pode parecer uma boa saída na gestão desta competição à direita. Ou seja, Luís Montenegro não querendo fazer uma indicação de voto, eu acho que ele podia resguardar-se e pôr alguns dos seus homens a fazer esse trabalho por ele. Essa poderia ser uma Como já estará a acontecer saída. na Iniciativa Liberal, com alguns nomes da Iniciativa Liberal a anunciarem apoio em seguro? Sim, tiveste, por exemplo, José Miguel Júdice, por exemplo, já assumiu hoje o apoio a António José Seguro. Já tiveste esta noite Miguel Poiares Maduro, do PSD, não sendo da ala montenegrista, a apoiar o voto em relação a António José Seguro. Ou seja, podias ter esta saída que para Luís Montenegro podia ser uma saída mais favorável. Agora, claro que a posição de Luís Montenegro não é fácil, desde logo porque apoiou um candidato que não correu bem, foi uma candidatura claramente mal pensada, uma candidatura em que houve um excesso de confiança da parte não só de Marcos Mendes, mas também da parte de Luís Montenegro e do PSD que apoiou Luís Marcos Mendes. E depois a questão de em que é que se vai tornar o Parlamento, sobretudo a ala direita do Parlamento. Porque tens hoje Coutinho Figueiredo com um resultado de 16%. O que é que vai fazer Coutinho Figueiredo com esse resultado? Se volta para Bruxelas ou se volta à liderança da Iniciativa Liberal. E se voltar à liderança da Iniciativa Liberal, podes ter Coutinho Figueiredo com um bom resultado, André Ventura com um resultado ainda maior e o Primeiro-Ministro com alguma dificuldade nesta gestão das direitas, sendo ele o líder da direita ganhadora das últimas legislativas. Com uma particularidade que, nesse caso, Coutinho Figueiredo não estaria no Parlamento português, porque está no Parlamento Europeu. David. Ora bem, Luís Montenegro colocou-se mais ou menos nesta posição. Chegados ao dia de hoje, se Luís Marcos Mendes decidisse apoiar António José Seguro, ele entregava a André Ventura o discurso do líder da direita. Se Luís Montenegro decidisse não apoiar ninguém, como aparentemente vai acontecer, ele entrega a André Ventura o discurso de representante da direita. Ou seja, Luís Montenegro colocou-se numa posição impossível. E colocou-se porquê? Porque nos últimos 2 anos esteve a fazer uma gestão de equilíbrios, colocando André Ventura, de certa forma, como um representante da direita, ainda que não maioritário, em vez de colocar André Ventura como um representante de um autoritarismo, de um caminho perigoso para a democracia, como poderia ter feito. Claro que com riscos, hoje chegou ao risco maior. E o risco maior é o PSD estar perante uma tenaz que já não é só entre a esquerda e a direita, é uma tenaz dentro da própria direita. Portanto, é uma situação muitíssimo difícil e de um equilíbrio mais complicado. Para mim, assumindo uma saída que me parece quase incompreensível, porquê? Porque Luís Montenegro sabe, como o Ricardo Costa sabe, porque acabou de o dizer, que o próximo Presidente da República vai ser António José Seguro e não André Ventura. Eu sei que ele sabe que André Ventura está lá no Parlamento para aprovar algumas coisas que ele gostava que aprovasse e para tentar fazer gestão de equilíbrios. Mas a verdade é que também lá está o PS. Portanto, o caminho que Luís Montenegro está a escolher é o de passar os próximos 3 anos numa espécie de... Os americanos têm uma expressão para isto, que é para os presidentes, não é para primeiros-ministros, porque o sistema é diferente, mas é o presidente lame duck. É o presidente que está metido no meio no pântano e que não sabe se pode ir se sai pela esquerda ou se pela direita. E são 3 anos a fazer uma gestão de equilíbrios que é muito mais difícil depois de ver André Ventura segurar exatamente o resultado das últimas legislativas e abrindo-lhe caminho a ele, André Ventura, para que uma boa parte do eleitorado da AD
para não dizer também da Iniciativa Liberal, porque o Trim fez questão de o fazer, para irem votar pela primeira vez em André Ventura. E nós sabemos que nestas coisas de votar em líderes histriónicos, muito radicais, só custa a primeira. Deixa-me chamar para esta nossa conversa também, e agora eu queria voltar à questão dos candidatos e aos votos que ainda ficaram no ar para Ricardo Costa e também Martim. Eu pedir-vos que vocês procurassem perceber de que forma é que Henrique Gouveia Melo poderá vir a comportar-se, porque ele hoje deixou no ar, disse claramente, os votos dependem da pessoa que vai votar, naturalmente, a liberdade de voto absoluta, mas que é prematuro estar a falar sobre algum tipo de endosso a algum dos candidatos. O que é que isto pode querer dizer, Ricardo? Sim, nunca estar a adivinhar o que é que vai acontecer é um bocadinho difícil, mas do que me pareceu e do que aconteceu na campanha, com base no que aconteceu na campanha, acho que é relativamente fácil e até óbvio que Henrique Gouveia Melo venha a apoiar António José Seguro. Por duas razões. Primeiro porque numa boa parte da campanha ele colocou-se no mesmo espaço político de António José Seguro, foi ele próprio que se colocou, ele, o almirante Henrique Gouveia Melo, e porque foi sempre muito duro em relação a André Ventura. Aliás, não houve aí nenhum tipo de hesitação nem de dúvida. Portanto, com esses dois factos evidentes que foram repetidos ao longo da campanha, acho que será absolutamente natural que o faça. Percebo que não o tenha feito hoje, porque estava ali a falar para os seus apoiantes, quer perder algum tempo enfim, não digo a pensar, a ponderar, e depois, livremente, sozinho, falo-á. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Aliás, há uma frase do Gouveia Melo, só faltou o Ricardo dizer isso, pela qual ele foi, aliás, muito criticado, que era quando ele dizia que se situava algures entre o socialismo e a social-democracia. Ora bem, ele foi muito criticado por isso, mas é uma frase perfeita agora para o tal endosso, como tu dizias. Eu nem sequer vejo aí grande dificuldade. E, aliás, se nós olharmos bem para a questão dos endossos, tirando o lado tático, do qual já falámos, de Luís Montenegro, que é objetivamente um lado tático que tem que ver com as peças e com a governação, eu acho que com Gouveia Melo é relativamente tranquilo isso acontecer. Pelo contrário, eu acho que, do ponto de vista de João Coutinho Figueiredo, que aliás tinha prometido uma grande reflexão, e que pelos vistos não foi uma grande reflexão, para chegar à conclusão, logo na própria noite, que não endossa ninguém, mas eu vejo mal, ou melhor, eu vejo como muito possível que dentro da Iniciativa Liberal, cuja própria gênese ideológica está no confronto, como a Ângela dizia, perfeito contra o iliberalismo que representa André Ventura, eu vejo mais aí um problema, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, do que propriamente um problema para o tal endosso que Gouveia Melo, eu não tenho grandes dúvidas que fará mais ou menos rapidamente em António José Seguro. Ângela, por outro lado, o que nós temos estado a assistir ao longo desta noite é um candidato que é, sendo independente, apoiado pelo Partido Socialista, e isso, depois das derrotas que o Partido Socialista teve, nomeadamente a do ano passado, nas legislativas, muito pesada, isto é mais um balão de oxigénio para um José Luís Carneiro que ainda, como estavas a dizer há pouco, precisa de se afirmar, mas que se pode esvaziar dentro de 3 semanas? Sim, eu acho que António José Seguro foi muito inteligente no discurso de hoje, porque ele nunca pronuncia a palavra socialismo, não é? José Luís Carneiro também foi inteligente porque resistiu à tentação de se associar à festa da vitória. Tu praticamente não tinhas rostos do PS presentes na sala, os repórteres que lá estavam referiram bem isso, e portanto acho que António José Seguro vai tentar fazer a sua caminhada com a independência que marcou esta vitória na primeira volta. Agora, é evidente que isto para o PS, uma vitória é uma vitória, não há volta a dar, não é? Da mesma forma que Luís Montenegro sentiu o peso da derrota de Marcos Mendes, claro que para o PS isto é a primeira vitória em muito tempo, não é? Aliás, José Luís Carneiro já marcou, nesta noite mesmo, já marcou diretas, já marcou Conselho Nacional, portanto ele vai procurar o seu quinhãozinho. Nem tinha dado por isso, não, olha. Mas já marcou e, portanto, ele vai procurar o seu quinhãozinho que acha que tem direito da vitória, como a Ângela dizia. Sim, exatamente. Embora o PS tenha uma longa caminhada para fazer, quer a liderança, quer o programa, quer refletir que caminho é que quer seguir, quer dizer, a esquerda, nós estamos a falar muito das fraturas à direita e que caminho é que a direita vai seguir, mas eu acho que a esquerda vive um dilema que não é menor. E a esquerda, de facto, Daniel, tem uma questão, é que teve 3 candidatos com percentagens dos 2%
para baixo. E 2 dos candidatos, 2,1 teve Catarina Martins e abaixo dos 2% teve António Filipe, tal como o próprio. Estou a pôr o Manuel João Vieira dentro dos candidatos. Eu estava a incluir também ainda o Jorge Pinto, que ainda ficou abaixo do Manuel João Vieira. Mas no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, eu pedia-te a análise. Em que ponto é que ficam estes dois campos políticos, depois da necessidade de apresentar candidatos para ter algum tipo de afirmação eleitoral? Era inevitável que apresentassem, tirando o livro, como se viu, aliás, a prova que não era inevitável é que apresentou e desapresentou, e depois apresentou e continuou a desapresentar. Os outros dois era inevitável que apresentassem, não era expectável que pudessem apoiar uma candidatura com o perfil de António José Seguro, nem parece que António José Seguro fizesse grande questão de ter esse apoio. Portanto, e no entanto, nós olhamos para esta noite e eu não faço grande análise da situação dos partidos, nem sequer, Catarina Martins teve até um bocadinho mais do que teve em percentagem, do que teve o Bloco nas últimas legislativas, mas ninguém faz por uma razão. Toda a gente, então, à esquerda se apercebe o que foi a dinâmica, e aí eu não concordo com o que disse há pouco o Ricardo, quando disse que a dinâmica de voto útil foi implodida, pelo contrário. As dinâmicas de voto útil foram poderosíssimas nesta primeira volta. Uma coisa diferente. Por duas eu acho que o resultado de Coutinho de Figueiredo, há uma parte do resultado que é de Coutinho de Figueiredo, há outra parte não pequena que não é de Coutinho de Figueiredo, no sentido em que as pessoas perceberam que o Marcos Mendes, de direita, perceberam que o Marcos Mendes estava a afundar e foram votar no candidato que poderia ir à segunda volta. É diferente de voto útil, eu já explico que é diferente de voto útil. Não foi obrigatoriamente voto útil nos candidatos dos partidos. Uma coisa diferente que é a utilidade do voto, que é um conceito diferente. Mas as pessoas tiveram um voto tático, então se quisermos, bastante tático. Sim. Deve ter sido as eleições é que tiveram mais. Isso, é diferente de voto útil. O voto tático foi brutal, e não é só nos eleitores do Bloco e do PCP e do LIVRE. E provavelmente muito condicionado pelas sondagens. Muito, para a ideia de que alguns já não iam lá. Até dos eleitores do Partido Socialista que não queriam votar seguro, pensavam votar no Almirante ou até na Catarina Martins ou noutra coisa qualquer, e perante o cenário que foi mobilizador da esquerda, da possibilidade de uma segunda volta, não foi um voto a pensar no Ventura, foi um voto a pensar no Cotrim. A possibilidade de ter uma segunda volta Ventura-Cotrim mobilizou muito o eleitorado de esquerda, porque há pessoas que ignoram, mas o Cotrim mobiliza quase tanto o eleitorado de esquerda como o Ventura. Sim. Deixa-me só dizer mais aqui duas coisinhas rápidas. Uma, eu acho que a Iniciativa Liberal não vive nenhum dilema por causa do seu liberalismo contra o iliberalismo, porque naquilo em que a Iniciativa Liberal é liberal, o Chega também é, e naquilo em que a Iniciativa Liberal, ou boa parte dela, é iliberal, não é assim que é nas questões políticas, que é na política, não estou a falar dos costumes, que é que os costumes tornaram-se totalmente irrelevantes na agenda da IEL. Na questão política, a grande crítica que a IEL faz ao Chega no último ano é que o Chega é socialista. É a grande crítica que eu ouvi várias vezes da boca da liderança da IEL, é que o Chega é socialista. A IEL é dividida, mesmo o eleitorado da IEL tem duas naturezas completamente diferentes. Há um eleitorado que é da direita mais dura, até, mais dura que o PSD, mas que não gosta do estilo do Chega, e depois há um eleitorado talvez mais jovem, não sei, que é movido sobretudo pelas questões económicas e dos impostos, etc, etc. E, portanto, eu não sei como é que esse eleitorado se vai comportar, mais o eleitorado da IEL, do Cotrim, que não é do Cotrim. Ou seja, que deixou de ser do Cotrim hoje à noite, porque é um eleitorado do PSD, que votou no Cotrim porque o Mendes já não tinha hipótese, e que eu não sei como é que vai votar para a frente. Por fim, para dizer só, responder também aqui uma coisa que disse o Martim. O Martim recordou e bem que a Le Pen, o Le Pen pai, demorou 27 anos a chegar à segunda volta. Sim, mas isto hoje é tudo mais rápido. Não, mas o cordão sanitário em França demorou mais de 50 a ser rompido. Sim. Não há história que eu conheça em nenhum país europeu onde o cordão sanitário com a extrema-direita tenha sido rompido tão depressa e a tão curtos sinais. Portugal, nisso, acho que tem um recorde de não houve praticamente nenhum momento em que tenha existido cordão sanitário, coisa que não aconteceu nos outros países europeus. Quando estou a falar de cordão sanitário, é uma separação entre a extrema-direita e a direita clara, que faz... E que Luís Montenegro e o PSD sempre recusaram e deveriam, nesta altura, reequacionar, Bernardo, essa estratégia? Quer dizer, é difícil para Luís Montenegro, já falámos aqui muito na lógica que Montenegro tem sempre optado de, no fundo, estar sempre a olhar para os dois lados e fazer esta gestão entre o Chega e o Partido Socialista, e acho que Luís Montenegro fará também, pelo que parece,
também o mesmo com André Ventura e com António José Seguro, não ele propriamente, mas alguns dos seus homens. Mas fará sentido se crescer eleitoralmente, verdade? Manter essa estratégia. Se não crescer eleitoralmente, faz sentido continuar? Repara, no Parlamento, a partir de agora, vai ser tudo um bocado diferente, como lembrava o David há pouco, porque, de facto, as guerras da direita vão assumir outra proporção, sobretudo até se Coutinho Figueiredo passar para a liderança da IEL, que eu não sei se é isso que vai acontecer ou não. Mas há aqui uma outra questão que eu gostava de colocar, porque a partir de agora o que interessa é olhar para a segunda volta e como é que se vai fazer essa segunda volta. E de facto para André Ventura, o adversário que lhe saiu, que é António José Seguro, acho que favorece muito André Ventura, porque favorece exatamente este choque e este discurso que ele usa esta noite, que é o regresso do socialismo. E isso para André Ventura vai servir que nem pãezinhos quentes, porque, quer dizer, ele vai falar de para lá tudo, do 8 de fevereiro também. vai falar de Sócrates, vai falar, quer dizer, até pode recuperar o tema da Casa Pia, quer dizer, André Ventura vai trazer de tudo para, no fundo, assustar os portugueses com o regresso dos socialistas, como se fosse a mesma coisa, o facto de António José Seguro ser eleito Presidente da República. Mas depois há uma outra questão, que é a esquerda toda junta não chega para ganhar e, portanto, estas contas também são importantes fazer-se hoje. E a esquerda vai precisar da direita, vai precisar da AD, e esse é um trabalho que António José Seguro já começou a fazer hoje, porque António José Seguro percebe que pode haver aqui uma tentação do Partido Socialista de cantar vitória e de se agarrar muito a António José Seguro. Aliás, não é por acaso que Seguro diz hoje: sou eu que defino a estratégia da minha campanha, não é o Partido Socialista. Isto é muito claro no discurso de António José Seguro, porque ele percebe que agora engavetar-se, usando uma expressão que ele rejeitou durante a campanha, que ele disse que não queria ser engavetado, engavetar-se para António José Seguro é o pior que pode acontecer. E, portanto, ele vai alargar nesse sentido e vai precisar dos votos. Repare, ele vai precisar de votos de Marcos Mendes, votos de Gouveia e Melo, não sei se a Iniciativa Liberal acho muito difícil, mas, quer dizer, todos estes votos, porque a esquerda, Catarina Martins, António Filipe, tudo isto é muito pouco. Portanto, ele vai ter que alargar bastante para a direita. David, para terminar, e no seguimento deste raciocínio, é absolutamente essencial para António José Seguro ir buscar todos ou quase todos os votos de Henrique Gouveia e Melo e haver algum tipo de diálogo agora nestes próximos dias? Alguns desses podem passar para André Ventura também, não é? Do Gouveia e Melo. De forma a que consiga poder sonhar realmente com uma eleição mais de 50% dos votos no dia 8 de fevereiro. Vamos lá ver, não há uma sondagem, e é bom lembrar, depois de termos passado 2 semanas muito quentes a discutir se as sondagens estavam malucas ou não, as sondagens, globalmente falando, acertaram em cheio. Nas tendências, nos resultados, as de hoje, relativamente aos resultados que se vieram a verificar. E não há nenhuma sondagem que tenha indiciado uma possibilidade de André Ventura ganhar as presidenciais. Eu acho que nenhum dos 2 candidatos em contenda que restam está perante uma grande dúvida sobre quem é que vai ganhar. Cada um corre na sua pista. André Ventura corre para conseguir conquistar, passar dos seus 23% para qualquer coisa como 33%, 35%, 40%, que seria um resultado extraordinário, porque muito raros líderes da direita radical na Europa conseguiram tal resultado em eleições presidenciais. Aliás, só com este resultado, Ventura é o 4º líder da direita radical na Europa com o melhor resultado em presidenciais. Portanto, tudo o que ele quer é subir, e ele não está, obviamente, a falar para a esquerda. Está a falar para o eleitorado da IEL, que lhe abriu todas as portas porque fez o mesmo discurso que ele, e da AD, que também a passos fez o mesmo discurso. Montenegro, na reta final, andou lá perto. Quanto a António José Seguro, ele está a fazer 2 coisas. Está, obviamente, a tentar alargar mais a sua base. Ele fez todo o seu caminho durante a primeira volta, mas hoje, em particular, melhor ainda, aumentando, distanciando-se do Partido Socialista, apresentando-se como um candidato que quer unir, como Soares fez, aliás, em 86. Essa fórmula está inventada. Seguro foi sempre um candidato, o Daniel Oliveira costuma dizer... Mas ainda é válida essa fórmula? Do centro radical. Porque em 40 anos as coisas mudaram muito, não é? Claro que sim, esta não é a mesma eleição, mas Seguro vai apresentar-se como, de certa forma, como Soares se apresentou em 86.
com mais propriedade, porque André Ventura, obviamente, não é Freitas do Amaral, é muito mais radical. Freitas do Amaral, obviamente, naquele contexto não era a imagem que nós temos hoje dele, mas estava longe de se apresentar como um candidato radical. André Ventura é assumidamente isso. Dito isto, António José Seguro faz uma coisa a 2 passos, e com isto termino. A primeira é alargar a sua base, procurando votos também na AD, também em Gouveia e Melo, alguns, se calhar menos, na Iniciativa Liberal, será seguramente suficiente para ganhar, mas aproveitando para estabelecer as bases daquilo que ele quer ser enquanto Presidente. Aliás, isso aí até pode tolher um bocadinho o comportamento de André Ventura, porque o André Ventura não vai poder passar esta campanha, por exemplo, a atacar Luís Montenegro. Porque não, vai suspender durante 3 semanas para ir buscar alguns votos da AD. Há um voto da AD que não passa para ele. Evidentemente. Mas do ponto de vista de António José Seguro é já começar a preparar uma presidência que ele sabe que vai ter Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, mas que pode acabar, quem sabe, com outro Primeiro-Ministro que se pode chamar André Ventura. Rodrigo, deixa-me só dizer uma coisa muito rápido, confirmando aquilo que eu estava a dizer há pouco. Não tem que ser Luís Montenegro necessariamente a ter que tomar uma posição. Alguns dos seus homens começam a tomar posições. Esta noite, por exemplo, o Pedro Duarte, Presidente da Câmara do Porto, já veio dizer publicamente que vota António José Seguro. E, portanto, esse trabalho pode ser feito, não pelo líder do PSD, pelo Primeiro-Ministro, pode ser feito por quem está à volta.